Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é: por que você volta sempre para o mesmo padrão? Por que será? Quem está chegando já manda o aviãozinho para os amigos e não perca um minutinho dessa live que hoje você vai entender por que você acaba voltando para o mesmo padrão. Quantas vezes você já disse: desta vez vai ser diferente, vou mudar completamente a rota, e depois percebeu que estava exatamente no mesmo lugar emocional? Mesmo tipo de relacionamento, mesmo tipo de reação, mesmo tipo de autossabotagem. Já observou isso? E aí vem a culpa. Eu não aprendo mesmo. Eu tenho algum problema, não é possível. Não é verdade? Eu sou um fracassado. Mas na verdade, o que está acontecendo? Você está voltando para o lugar familiar, o lugar que você conhece. E hoje eu vou te mostrar isso. Você não repete porque quer. Você repete porque seu cérebro aprendeu que isso é sobreviver. Ele busca a familiaridade. Por isso repete. Lembra aquela história? A compulsão, a repetição. Se algo foi vivido lá atrás, mesmo que tenha sido doloroso, mas foi o que você conheceu como normal. Mesmo que doa, mas é o que você conheceu lá atrás como seu normal. Você não conhecia outra forma. E o seu sistema emocional entende aquilo como seguro. Mas seguro não significa saudável, significa conhecido. Lembra, eu estou o tempo inteiro falando sobre isso e vou repetir, que o nosso inconsciente, ele quer nos proteger, mas nem sempre essa proteção nos faz bem. Então você não repete o padrão porque é bom, porque é saudável, porque te deixa feliz. Você repete porque é familiar para o seu sistema emocional. E é por isso que você sai de uma situação difícil e entra em outra com a mesma dinâmica. Muitas vezes não vêm os desafios todos semelhantes? Aí você pensa: mas eu acabei de sair de uma bomba aqui, agora já entrou outra. Quem já se pegou assim? Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Isso não é fraqueza, é programação emocional. É a forma que foi reprogramado o seu sistema emocional. E como se formam esses padrões? Eles se formam quando emoções não são processadas, experiências não são ressignificadas, dores são silenciadas. E aí o cérebro cria atalhos. Se funcionou para sobreviver antes, vamos repetir. Mas essa compulsão, a repetição, não vai funcionar por muito tempo. Porque o que funcionou para sobreviver na infância pode estar sabotando a sua vida adulta. Paulo Roberto, seja bem-vindo. Todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Entende? Então, por isso, ela pode estar limitando você e você não está se dando conta.
Você percebe que está limitado, você percebe que às vezes não tem forças para tomar uma atitude. Nossa, eu gostaria tanto de fazer de repente uma academia, né? Cuidar mais da saúde, mas não consegue sair do sofá. Ah, eu gostaria de estudar algo, me formar em alguma coisa, mas não consegue tomar a iniciativa. Se começa um curso, alguma coisa, em seguida para. Porque não tem a garra para isso. Está limitado lá nas crenças da infância. Mas só que elas não servem mais para a sua vida adulta. Você precisa se libertar disso para parar de sabotar. Então, a solução não é você ficar brigando com você mesmo, se considerando um fraco, se considerando uma pessoa impossibilitada, se na verdade você precisa reprocessar isso. E trazer isso como autorresponsabilidade, né? Na vida adulta chega o momento da autorresponsabilidade. Entender o padrão não é se vitimizar. Você não é um coitadinho. É assumir com consciência. Você não escolheu o que aprendeu lá atrás. E é aqui que a terapia faz a diferença. Você vai reprocessar. Terezinha, seja bem-vinda. Você vai reprocessar todos aqueles traumas, todas aquelas dores emocionais que lá na infância, né, se tornaram crenças na sua vida e que você conseguia sobreviver. Só que aqui na vida adulta, hoje, elas não te servem mais, elas estão te sabotando e não permitem você avançar. Porque sempre quem está sofrendo é aquela criança que não resolveu o trauma lá atrás. Está fazendo sentido, gente? Porque na terapia a gente não trabalha só comportamento. Pessoal que está chegando, JB, seja bem-vindo. Aqui a gente não trabalha. Carol, seja bem-vinda. Então, aqui que a terapia vai fazer a diferença, né? Porque ela não trabalha só o comportamento, ela reorganiza a memória emocional que sustenta o padrão. Sabe aquele padrão que você vem vindo repetindo? Eu falei no início da live, para quem está chegando agora, hoje estou falando sobre por que a pessoa acaba sempre voltando no mesmo padrão. E aqui estou explicando o porquê. Não é culpa sua repetir o padrão. Porque é algo familiar para o seu sistema emocional. Mas agora é sua autorresponsabilidade quebrar esse ciclo. Você não merece ficar a vida inteira num ciclo que você aprendeu lá atrás. Você pode decidir hoje mudar tudo isso. E a terapia TRG é a ferramenta certa para isso. Porque você vai reprocessar todos os traumas, todas as dores, todas as crenças limitantes que estão sabotando de você viver o seu propósito. Você vai resetar o seu inconsciente e trazer as coisas boas, inclusive da sua infância. Às vezes vai ficar as coisas boas e não mais os traumas que te limitam, mas sim aquela criança sonhadora, né? Que tem sonhos desde lá de criança. Todo mundo tem um sonho desde lá de criança. Pode até mudar de percurso, mas eu digo assim, aquela criança, aquela vontade daquela criança sonhadora para hoje viver o propósito. É o que vai restar depois do reprocessamento. Porque todas as feridas você vai resetar. E não é ressignificar, é reprocessar, limpar, libertar de tudo. Então, eu não foco no meu trabalho, eu não foco apenas no que você faz. Eu investigo qual emoção está por trás, qual memória sustenta esta reação e qual medo mantém esse ciclo ativo.
Que medos você passou lá atrás? Que continuam te assustando hoje, porque a maioria das pessoas não avança por medo. E o medo da crítica é o pior que tem. E se fosse por medo de crítica, vocês podem ter certeza que eu não estaria aqui. Isso foi um obstáculo que eu precisei vencer. Por que a gente tem tanto medo de ser criticado? Então, quando você trata a raiz, o padrão perde força. Você não vai mais ficar repetindo aquele padrão. E mudança deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Vai fluir naturalmente. Por quê? Aquelas amarras que te prendiam, aquelas crenças passadas, vão quebrar tudo. Vai quebrar as correntes. E você vai ser livre para viver os seus sonhos. Então, se você está cansado de repetir as mesmas histórias, talvez o problema não seja falta de força. Talvez seja falta de reorganização emocional. E repetir não é fracasso. É sinal de que existe algo não resolvido pedindo atenção. Não é verdade? Que tal resolver isso? Que tal acabar com esse sofrimento? Às vezes, o que você chama de destino é apenas um padrão esperando ser curado. Eu deixo essa frase para vocês hoje. Às vezes, o que você chama de destino é apenas um padrão esperando ser curado. Você está a um direct de resolver isso. Você está decidido, me chama para conversar. Lá no direct só eu vou ver. É direto comigo. As pessoas não têm acesso. Então não precisa ter medo de alguém te ver pedindo ajuda e te criticar. Ou se quiser, vai na bio, tem o link do meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp se você se sente mais seguro. E vamos conversar sobre isso. Se é o seu caso, está cansado de repetir padrões, toma a decisão de cuidar de você. Isso é amor próprio, autocuidado. A TRG, ela é simples e muito eficaz. Você não precisa ficar uma vida inteira em terapias. Às vezes 10 sessões, 15 sessões, e você se liberta de todos os traumas que você traz a vida inteira e que hoje geram estresse, ansiedade, insônia e tantas outras problemas emocionais que as pessoas sofrem. Elisa, seja bem-vinda. Todos os traumas emocionais a TRG resolve com poucas sessões, gente. Uma sessão da terapia TRG equivale a 1 a 3 anos da terapia normal. Ou seja, é breve, é simples, breve, rápida e eficaz. E não tem recaída. Uma vez que você se liberta e que você limpa tudo, nunca mais vai te incomodar. Porque corta pela raiz. Limpa a raiz de tudo isso. E você para de sobreviver e passa a viver. Porque o que te serviu lá na infância para você sobreviver está te atrapalhando na sua vida adulta hoje. Se fez sentido para você, curta, compartilha com mais pessoas que precisam de um empurrãozinho. Precisam de ajuda, precisam entender que ela não está repetindo padrões por culpa dela. Mas porque é familiar para o sistema emocional que ela está passando. E o que é conhecido, repete. É uma espécie de conforto, de segurança. Mas nem sempre isso faz bem. Nem sempre é saudável.
Se ainda não me segue, me siga aqui no @ClaudetteVanin. E também se inscreva no YouTube. Eu estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional, terapia TRG, emagrecimento. E amanhã eu estarei de volta aqui com vocês. Deus abençoe cada um de vocês pela participação. Até amanhã, às 19h07. Tchau, tchau!